Meus irmãos, abre comigo Colossenses. Vamos dar continuidade à nossa série. Vamos continuar a nossa série sobre Colossenses, a supremacia de Cristo, a hegemonia de Cristo. Abre comigo no capítulo 3, que é o capítulo que nós vamos decorrer hoje. Estou muito feliz, estou muito animado, estou com bastante frio. Só para relembrar vocês, no capítulo 1, que é talvez o capítulo que mais evidencia a supremacia de Cristo, o Lê veio nos trazer a ideia e a revelação de que Cristo é supremo sobre tudo. E o significado de supremacia é: Cristo não tem inimigos à altura. Jesus, ele é tão grande, mas tão grande, tão maravilhoso, tão forte, que não existe inimigos que competem com Cristo. E aí a gente ficou chocado, e eu sinto que foi um culto que a gente saiu daqui amando muito mais a Cristo. Por quê? Porque é isso que a supremacia de Cristo causa na igreja. Esse constrangimento de: uau, Jesus é grande, e essa grandeza me atingiu. Então o Lê falou: olha, a supremacia de Cristo, ela pegou você que estava no império das trevas. Ou seja, você estava escravizado pelo pecado e condenado a repetir os pecados. Então, o pecado não é simplesmente algo que você comete uma vez, não. Uma vida de pecado é a condenação que vem sobre nós, nos escravizando a repetir os mesmos pecados. Então, uma pessoa que está numa vida de pecado, entregue aos pecados, ela não consegue se libertar sozinha. Não é porque é uma boa pessoa que faz uma obra social que ela vai ser liberta, mas pela supremacia de Cristo e de mão poderosa, Cristo nos transportou de um império das trevas para o reino do seu Filho amado. Amém? Esse foi o capítulo 1. Domingo passado o Asaf veio falando sobre a gente permanecer nessa supremacia de Cristo. Sobre a gente entender o que Jesus fez e permanecer nesse pensamento. E aí, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é: nós precisamos permanecer na supremacia de Cristo, até em assuntos que a gente não compreende muito bem, como a morte, por exemplo. Então, às vezes, nós queremos pegar alguns assuntos que nós não entendemos muito bem e deixar tipo assim: Jesus, deixa que eu seja supremo. Eu não entendo, e por não entender, fala o seguinte. E ele até falou: eu acho que o Senhor não sabe muito bem o que está fazendo, então deixa comigo. E aí ele veio falando sobre: cara, não é porque você não entende que as coisas vão mudar. E aí ele falou uma frase que me impactou muito, que foi: a sua opinião não é importante. É triste, né? Mas é isso, a sua opinião não é importante. Ele perguntou: Jesus então tem que respeitar o seu jeito de ver o Evangelho? Jesus então tem que respeitar a sua opinião sobre o Evangelho? E meus irmãos, eu comentei com a G, falei com a Ruth também. Capítulo 1 de Colossenses é muito incrível. Foi aquilo que o Lei apresentou pra gente, o evangelho muito gostoso de ouvir. Nossa, eu fui transportado. Depois eu já veio também. Nossa, que maravilha, vamos permanecer. Mas parece que eu fiquei com um capítulo que Paulo olha para a igreja agora e começa a puxar a orelha da igreja. E aí, a grande pergunta é: o quanto a minha opinião sobre o evangelho determina que eu viva ou não o evangelho? Porque, meus irmãos, a gente às vezes se esquece de uma característica do evangelho muito importante, que é: o evangelho é eterno. Repita comigo: o evangelho é eterno. E o que significa? Por o evangelho ser eterno, ele está pronto. O evangelho se encarnou na pessoa de Cristo e ele está pronto. Então, por exemplo, quando Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: olha, vocês devem amar os seus inimigos. Vocês devem perdoar os seus inimigos. Vocês devem, quando alguém te dá um tapa na cara, ofereça a outra face.
Jesus está pregando o evangelho pronto, o evangelho eterno. Em nenhum momento você vê Jesus falando assim, olha, ame os seus inimigos. Ô Pedro, o que você achou disso agora, hein? Você acha que foi muito pesado? Você acha que pode ser assim ou não? Ô João, vem aqui. Você acha que eu mudo alguma coisa no evangelho? Por quê? Porque a sua opinião sobre o evangelho não é relevante. A única coisa que o evangelho exige de mim e de você é obediência. Obediência. Então, até que ponto a minha opinião e a sua opinião sobre o evangelho nos impede de viver o evangelho pronto, o evangelho eterno? E aí, quando a gente olha para Colossenses, eu queria fazer com vocês aqui um panorama muito básico, até a gente chegar no capítulo 3. Então, capítulo 1, a gente vê Paulo interessado aqui em mostrar que Cristo, além de ser supremo, além de não ter inimigos, Cristo é digno. Paulo está falando assim, olha, Cristo, ele está em um lugar onde ele é inalcançável pelos seus inimigos, mas ele também é digno. Agora, digno do quê? E Paulo está mostrando, Cristo Jesus é digno de que, presta atenção, ele é supremo, ele é alto, ele é incrível, ele não tem inimigos, mas ele também é digno. Aí você pergunta para o texto, digno do quê? Digno de que toda a plenitude de Deus habite nele. Isso daqui é digno de que, quando eu olho para Cristo, eu estou vendo a imagem perfeita do Deus que é invisível. Então Paulo está colocando a dignidade de Cristo em pauta aqui. O interesse de Paulo não é dizer que Jesus é digno simplesmente com um argumento vazio, tipo assim, olha, adore a Deus porque ele é digno. Porra, mas digno por quê, Paulo? E cara, eu queria abrir um parêntese aqui. Talvez, e só talvez, a nossa frieza espiritual, as nossas inconstâncias na nossa vida espiritual, o nosso culto ser frio às vezes, não é porque você não ama Jesus, mas talvez seja porque você não entende a dignidade de Cristo, o quão Jesus é digno para você. E aí eu fui pesquisar então o que significa a palavra digno, né? Capítulo 1, Paulo vai repetir isso algumas vezes, que ele é digno de receber a plenitude de Deus, digno de receber, de ser a imagem de Deus, Deus invisível. E a palavra digno, meus irmãos, significa aquele que merece, o que está em conformidade, apropriado e adequado. Então quando eu estou dizendo assim, olha, Jesus ele é digno, eu estou dizendo, Jesus é adequado. Então por que Deus é digno? Porque em Jesus foi achado merecimento para que toda a plenitude de Deus habitasse nele. Jesus ele é adequado para ser a imagem perfeita do Deus invisível. Essa é a dignidade de Deus. Nele se encontrou conformidade. Quando Deus olha para Jesus, ele achou conformidade para que a plenitude dele habitasse em Cristo. E aí eu queria ler com vocês bem rapidamente, não precisa abrir que vocês não vão achar. É a versão A Mensagem. A Mensagem do capítulo 1, do 18, vai falar assim, olha, ele foi supremo no princípio e abrindo a vitória da ressurreição será supremo no fim. Do princípio ao fim, ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele. Ele é tão elevado que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora consertadas e em vibrante harmonia, tudo por causa de sua morte e de seu sangue derramado na cruz. Então, Jesus, ele não é digno porque que Deus achou Jesus bonitinho, porque Jesus era o filho queridinho de Deus.
É porque quando Deus estava nos céus e Jesus vivendo a sua vida terrena, assim como eu e você, quando Deus olhou para Jesus, Deus viu conformidade, Deus viu a adequação. Então, você é digno de receber toda a minha plenitude. E agora, Jesus, quando as pessoas olharem para você, que é carne, que é visível, eles vão me ver, a imagem de Deus invisível. Então, por que Deus é digno? Porque Deus viu nele conformidade para habitar toda a sua plenitude. Só que o capítulo 1 e o capítulo 2, cara, parece que é só vitória. Parece que é coisa muito legal. Tipo, Paulo está levando nossos pensamentos ao alto. Parece que Paulo está escrevendo Colossenses olhando diretamente para Cristo. Paulo está escrevendo Colossenses aqui para uma igreja, mas parece que ele está descrevendo quem Cristo é. O capítulo 1 e o capítulo 2 é exatamente isso. Paulo dizendo, olha, Cristo é tudo isso aqui. Supremo, digno, adequado. Deus encontrou nele conformidade. Deus encontrou nele, foi apropriado que Deus desse a ele a glória. Mas aí parece que no capítulo 1 ainda, Paulo já começa a dar indícios do que ele de fato queria falar com a igreja de Colossenses. Lá no versículo 10 do capítulo 1, Paulo vai dizer, ele fala assim, para que sejam, e andem de maneira digna do Senhor. Então, vamos fazer uma pausa dramática aqui. Paulo no capítulo 1 e no capítulo 2 está elevando os olhos da igreja para Cristo, mostrando para a igreja como Cristo é grande, como Cristo é invencível, como Ele é pleno, como Ele é a imagem de Deus. Aí de repente Paulo para e fala assim, mas gente, tudo isso daqui é para uma coisa, para que vocês andem, ou seja, estilo de vida, de acordo com o Senhor Jesus. E aí o capítulo 3 é uma bênção. Quando Paulo fala assim, vocês precisam ser dignos do Senhor, ele está dizendo, lembra que a gente aprendeu sobre dignidade? Ele está dizendo, vocês precisam ser adequados ao Senhor. Vocês precisam entrar em conformidade para receber o Senhor. Vocês, quando Deus olhar para vocês, igreja, Colossenses, igreja CMD, Ele não pode ver nenhum conflito para habitar no meio de vocês. Por isso que Paulo no capítulo 1 vai falar, tudo isso é para que vocês sejam adequados ao Senhor, dignos, que vivam de maneira digna do Senhor. E aí, então a gente começa agora de fato o sermão, porque... Abre aí comigo, capítulo 3. Deve estar aberto já, né? Capítulo 3, versículo 1, vai começar com uma pancada. Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes, presta bem atenção que ele usa um verbo de condição. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, quando a gente olha para o capítulo 3 de Colossenses, a gente vê que Paulo ele está tentando afirmar na igreja algumas verdades. A primeira verdade é que o evangelho da graça não é o evangelho do merecimento. Paulo aqui não está dizendo, olha, trabalhe aí para merecer a Deus. Não. O evangelho da graça precisa formar em nós uma dignidade de Cristo para sermos apropriados ao Senhor. Então, quando Deus olhar para você, Cleverson, Ele precisa falar assim, achei conformidade, vou morar no Cleverson. Quando Deus olha para a CMD, Ele não pode encontrar nenhum tipo de conflito para derramar na sua presença. Então, por exemplo, se existe no nosso meio, nós somos uma comunidade, gente, que crê que a adoração é coletiva, sim ou não? Sim. Então, se existe no nosso meio alguém que está em pecado, e não que escorregou e caiu em pecados, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A palavra pecado tem duas palavras no original na Bíblia. A primeira é amartia. O que é amartia? É o pecado por acidente. Estava andando aqui, escorreguei. Isso aqui é amartia. Eu pequei por acidente. Mas existe a palavra amartolos, que é pecando porque eu quero.
Vocês estão aqui, gente? Então, se existe no nosso meio pessoas que estão no pecado, igual o Arthur falou domingo passado, com hora marcada, Jesus acabou de achar um conflito para não vir com a sua presença. Por quê? Porque ele é santo. Essa é a grande diferença entre Cristo e qualquer outro homem. Deus olhou para Cristo e não viu nenhum tipo de conflito para habitar nele. Então, nós temos que ser desse mesmo jeito. Quando Deus olhar para a CMD, Ele não pode achar nenhum tipo de inadequação para habitar em nós. Vocês estão comigo, gente? Então, o capítulo 3, Paulo ele vai sempre falar sobre vocês precisam ser adequados a Deus, dignos de Deus. É por isso que nós vamos folhear as Escrituras e vamos achar várias ordenanças do tipo, sede santos porque eu sou santo. Olha, não faça isso, não faça aquilo, mas faça isso e faça aquilo. Isso é o poder da palavra e o Espírito Santo te formando e te adequando para receber a presença de Jesus. Então a gente vê Paulo, ele levando a nossa mente, a nossa imagem para esse lugar de eu preciso estar em conformidade com Cristo. Só que aí, chegando no capítulo 3, a sensação que eu tenho é que Paulo, ele tira as crianças da sala. E aí Paulo, ele começa a chamar os adultos para uma conversa difícil e madura. No capítulo 3, a gente não fica mais emocionado com a grandeza de Cristo. A gente fica emocionado com a responsabilidade que Cristo me deu pela morte dele na cruz. E aí, antes de continuar lendo, hoje nós vivemos um problema na nossa sociedade, na nossa geração, principalmente na nossa geração, que é pessoas que são convertidas pela cultura cristã e não pela cruz de Deus. O capítulo 3 de Colossenses, meus irmãos, e você pode estar um pouco perdido, porque a gente não leu ainda, mas a gente vai ler. O capítulo 3 de Colossenses é quase como uma ordenança de como se viver, de como andar, de como agir, de como pensar, visto que se vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês devem andar dessa maneira aqui. E aí, eu conheço algumas pessoas, e se você entrar no Instagram, por exemplo, você vai ver, a pessoa coloca na bio do Instagram assim, Salmos 91, ou Salmos 100, Salmos tal. E aí você começa a rolar o feed da pessoa e não tem nada de Cristo ali. Essa pessoa ela foi convertida pela cultura e não pela cruz. Essa pessoa ela recebeu o evangelho pela cultura brasileira, que é uma cultura cristã, e não pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, a gente deve se perguntar, será que nós fomos convertidos pela cultura ou pela cruz? Será que eu fui convertido porque eu ando com pessoas convertidas ou porque eu vi o meu Senhor? Então, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que o Evangelho de Deus, a supremacia de Cristo, esse Evangelho que nós pregamos aqui, ele não veio para te fazer melhor, ele veio para te fazer um novo homem. Então, as pessoas que são convertidas pela cultura, ela pega o Evangelho como um acessório. Segura, Thaís. A Thaís cochilou e caiu o celular dela. O Evangelho não é um acessório. Como assim? Quando o nosso computador, igual a gente comprou um PC, aí a G foi e baixou um joguinho lá, travou o computador. Travou, quebrou o computador. Aí o Gustavo foi lá e nos salvou. Aí ele falou assim, oi gente, vocês querem jogar? Compre um HD. O que é isso? Compre um acessório para melhorar o seu computador e aí você pode baixar um jogo. Meus irmãos, o Evangelho não é um acessório para me melhorar. O Evangelho é uma mensagem que me manda morrer para mim mesmo e manda eu ser um novo homem, uma nova mulher. Então, quando nós pegamos o Evangelho como um acessório, aquilo que Paulo diz, aquilo que Jesus diz, fica muito pesado. Então eu falo assim,
Você precisa parar de ver pornografia, cara. Você precisa parar de se masturbar. Você precisa parar de fofocar. Você precisa parar de mentir. Você precisa parar com várias coisas. Mas quem foi convertido pela cultura fala assim, isso é muito custoso. Isso é muito pesado, Gi. Isso é legalismo. Jesus me entende. Isso é conversão pela cultura. Conversão pela cruz é. Você precisa parar com isso. Pois para mim morrer é lucro. Textos como há uma glória em padecer por Cristo começam a fazer parte da nossa vida, porque o nome disso é um evangelho de cruz. A sensação que eu tenho é que a pregação moderna do evangelho extinguiu do vocabulário a palavra renúncia. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação ou meditou em alguma coisa, ouviu algum pregador famoso do YouTube falando e pregando incisivamente sobre renúncia, sobre abandonar seus pecados? Porque a modernidade diz, coloca na bio do seu Instagram que você é crente e você será um crente. A modernidade vai dizer, a cultura vai dizer, é só frequentar os cultos de domingo e tá maravilhoso. Mas Colossenses 3 vai começar dizendo, portanto, se vocês de fato ressuscitaram com Cristo, vivam de forma digna. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre o que é viver então de forma digna. E só uma coisa aqui para a gente não se perder, no versículo, deixa eu achar. Eu vou ler aqui, ó. No versículo 5, ele vai falar o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos. Agora a pergunta é, Paulo está mandando a igreja abandonar isso daqui baseado no quê? Com qual poder Paulo está dizendo, para de mentir, para de falar palavrão? E às vezes a gente acha que a gente é santo demais, porque ele vai falar aqui no versículo 8, cara, você precisa abandonar a cólera, a ira, a mentira. E você fala, não, que isso? Só que a palavra cólera, por exemplo, é falta de autocontrole. O que Paulo está dizendo aqui é, se você ressuscitou com Cristo, você não pode ser descontrolado. Só que aí, meus irmãos, quer ver como que a gente às vezes cai nisso? Você vai num churrasco, aí lá tem muita carne, tem coca, e aí você não come para se saciar, você come achando que o mundo vai acabar. E eu sei que eu não estou no meu lugar de fala por enquanto. Deus tem me libertado aos poucos. Mas o nome disso é falta de autocontrole. E agora eu vou para um lugar com menos lugar de fala ainda. Eu peço licença para vocês. Às vezes você é pai, você é mãe, e seu filho é 3 horas da manhã, está chorando e não para de chorar. E aí você se irrita e você começa a querer matar o seu filho. O nome disso é falta de autocontrole. Paulo está dizendo, se vocês dizem que de fato foram ressurretos com Cristo, vivam de maneira digna, abandonando a cólera, abandonando a falta de autocontrole. Outra coisa que Paulo fala sobre abandonar a blasfêmia. Não, Gi, misericórdia. Eu nunca blasfemei contra Deus. A palavra blasfêmia, o significado mais simples dela é falta de respeito com Deus. E aí, vamos dar um exemplo mais simples aqui.
a gente entende que Deus, no meio dos louvores, se assenta aqui no nosso meio e veio aqui para ser cultuado. E aí você entra aqui e não cultua o Senhor. O nome disso é blasfêmia, falta de respeito. E aí Paulo, pautado em, se você de fato foi ressurreto com Cristo, viva de maneira digna do Senhor, abandonando a blasfêmia. Outra coisa que Paulo fala é: abandonem a comunicação obscena. Abandonem a comunicação obscena. Às vezes você, na sua ira, brigando com seu cônjuge, fala 3, 4 palavrões. Às vezes você no trânsito, você fica muito maluco, você manda aquele cara para aquele lugar. Às vezes as suas piadinhas têm mais pensamentos obscenos do que um filme pornográfico. E aí Paulo está dizendo: se vocês foram ressuscitados com Cristo, vivam de maneira digna do Senhor, abandonando a ira, a cólera, a blasfêmia, a comunicação obscena, as mentiras, a fofoca. Às vezes você fala: cara, preciso te contar uma coisa, preciso te contar um babado que aconteceu. Você se assenta com o seu irmão e ao invés de edificar um ao outro ou edificar a igreja, vocês passam 2, 3, 4 horas fofocando e falando sobre a vida dos outros. E meus irmãos, eu sinto que enquanto eu prego isso, as pessoas estão tipo assim: chatice danada. A pregação do Lê foi mais massa, a do Azar foi mais massa. Por quê? Porque nós estamos profanando o que é sagrado, ou seja, estamos tornando comum aquilo que é pecado. Estamos tornando corriqueiro aquilo que a Bíblia condena. Por isso que falar isso não é para ninguém vibrar mesmo. Não é para ninguém falar: uau, vamos lá, alguém mesmo. É para eu me arrepender das minhas más obras. Por quê? Repetindo mais uma vez. Porque se eu digo que eu fui ressuscitado com Cristo, eu preciso viver de maneira digna do Senhor. Ou seja, de maneira adequada, de maneira apropriada do Senhor. E aí, se você ler o capítulo 3 completo, a tônica do capítulo 3, Paulo sempre vai colocar 2 homens em evidência: o velho homem e o novo homem. Ele fala assim: olha, vocês têm que se despir do velho homem, vocês têm que abandonar o velho homem, vocês têm que pegar as práticas do velho homem e fazer morrer, abandonar completamente. Só que mais para baixo ele vai dizer: mas agora revistam-se de um novo homem, façam viver o novo homem, recebam um novo homem. Então ele vai fazer esse jogo de o velho homem e o novo homem. Agora, qual que é o problema nosso? É que nós amamos viver como zumbis, mortos-vivos. Então no meu casamento eu morri pro meu velho homem. Então quem agora comanda é Cristo. Mas de vez em quando eu vou lá e eu faço massagem cardíaca no meu velho homem, e agora quem comanda sou eu. Meus irmãos, nós temos a feia mania de ressuscitar o nosso velho homem. Nós temos a feia mania de, quando as coisas estão, na nossa concepção, saindo da supremacia de Cristo, você fica desesperado. Aí você vai lá, ressuscita seu velho homem e toma conta da sua vida. Só que, meus irmãos, o capítulo 3 não dá espaço para zumbis. Olha o que diz o versículo 3. Porque vocês fizeram morrer a vossa vida, e agora a vossa vida está ocultamente, juntamente com Cristo em Deus. Paulo não está dizendo assim: vocês desmaiaram a sua velha vida. Não, vocês fizeram ela morrer. E agora a verdadeira vida de vocês está escondida em Cristo com Deus. Abre comigo Romanos 6. Romanos capítulo 6.
6,14. E meus irmãos, eu queria muito que a gente começasse a refletir agora que quem aqui se considera um novo homem? Levanta a mão para eu ver. Teve gente que levantou meio tímido assim. A pergunta é: quais práticas do velho homem eu ainda carrego hoje? Quais coisas eu não consegui fazer morrer em Cristo ainda? Porque a consciência do pecado, meus irmãos, é a primeira coisa que você precisa para se arrepender. A consciência de que você ainda tem práticas do velho homem é a primeira coisa e a mais importante para que você comece a abandonar isso então. Romanos 6,14 fala o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Então, existe uma ordem, existe uma promessa, existe uma coisa incrível que Deus está dizendo aqui. O pecado não é mais o seu senhor. Você não está mais sob o domínio do pecado. E eu sinto em dizer isso para uma pessoa. Cara, talvez você tenha um pecado que você falou assim: não dá mais, Gi. Eu não consigo me libertar disso. Eu tento, mas há anos eu luto com isso. Há anos parece que o pecado me escraviza. E eu não sei se isso aqui é para alguém específico, mas eu sinto muito forte no meu espírito dizer isso aqui. Cara, a Bíblia vai me garantir que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. Nova criatura é. E aí, o poder da palavra é porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo do domínio da lei, mas da graça. Da graça. Então, qual é a prática do velho homem que você tem que morrer hoje? Você tem que fazer morrer hoje. Paulo não vai falar assim: orem para que Deus mate o vosso velho homem. Ele vai dizer: façam morrer o seu velho homem. Faça morrer o velho homem. Então, meus irmãos, eu queria te incentivar a sair daqui e procurar alguém para confessar seu pecado. E eu citei aqui pelo menos 4 ou 5 pecados que a gente comete quase que todos os dias. Então saia daqui e fale assim: ô fulano, cara, eu ainda tenho falta de autocontrole. Eu ainda falo palavrões. Eu ainda me estresso muito fácil com a minha mulher. E homens, eu entendo vocês. Esse pecado eu acho que Deus está de boa. Brincadeira. Tô brincando. Só que aí, Paulo ele vai discorrendo no capítulo 3 e ele começa a falar sobre práticas que o velho homem faz. E aí ele fala: olha, isso aqui é velho homem, façam morrer. Só que aí, quando você continua lendo o texto, ele vai falar que o novo homem, aquele que é ressurreto em Deus, também pratica algumas coisas. E ele começa a revelar aquilo que o novo homem pratica. Vamos comigo no versículo 10. É que eu estava em Romanos ainda. Ele está dizendo assim: o velho homem faça morrer. Vocês percebem que até agora Paulo só deu o problema? Paulo só mostrou as coisas erradas. Paulo só mostrou o desespero da nossa alma. Porque o velho homem faz isso. Despidam-se, tirem a roupa. Matem o velho homem. Vocês precisam expurgar da vida de vocês as velhas práticas do velho homem. Só que aí você fica assim: beleza, Paulo, mas e agora? O que eu faço? E aí o versículo 10 vai falar o seguinte: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou.
Então Paulo não está te abandonando, fica assim, olha, tira essa roupa aí e fica de boa. Ele está dizendo, olha, tira a roupa do velho homem, mas agora tem uma atitude. Revista-se do novo homem. Revista-se do novo homem. E sabe uma coisa interessante? No versículo 10, ele usa a palavra vistam-se. Vistam-se do novo homem. Mas no versículo 12, ele vai falar assim, revistam-se, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Por que Paulo usa no versículo 10 vistam-se e no versículo 12 revistam-se? É porque no versículo 10 ele está falando sobre salvação. Vocês vão ser salvos e agora vocês são um novo homem. Então vistam-se, peguem para si a roupa de Cristo, peguem para si a salvação que foi dada de graça. Mas no versículo 12 ele está falando sobre identidade. Já que você é vestido de salvação, revista-se de identidade. Que identidade, Paulo? Eleitos de Deus, santos e amados. Então o novo homem, ele não é uma pessoa sem identidade. Ele não é uma pessoa que tem crise de identidade e fica tipo assim, nossa, hoje eu não vou adorar porque eu nem sei se eu sou filho. Ele está dizendo, revista-se de um novo homem, porque vocês são eleitos de Deus, santo, amados e de eterna misericórdia. E aí, quando a gente olha para essas pessoas que estão vestidos de salvação, revestidos de identidade de Deus, tudo isso que eu falei aqui vai desaguar em um lugar. E eu achei que eu não ia falar disso, mas tudo isso deságua na vida da igreja. Lê comigo o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós perdoais. Então agora a gente vê, Paulo ele começa o capítulo 3 falando, gente, já que vocês foram ressurretos, na verdade, já que vocês dizem que são ressurretos com Cristo, vocês precisam viver de maneira digna. E aí ele fala, olha, mentira, ira, cólera, isso aí é coisa do velho homem. Então abandonem. Tirem essa roupa. Só que aí depois ele vem e traz a solução. No versículo ele fala assim, olha, vistam-se agora do novo homem. Vistam-se agora de salvação. No versículo 12 ele fala, revistam-se de identidade. No versículo 13 ele fala, agora o padrão de resolução de problemas da igreja não é mais a razão, e sim, assim como Cristo. Eu vou explicar melhor. O padrão do mundo de resolver problemas é o seguinte, Lê, você pisou no meu pé. Então é o seguinte, dá o pé que eu vou pisar também. Cleverson, você me deu um tapa, eu te dou outro tapa. Porque olho por olho, dente por dente. A razão aqui manda. Quem tem mais razão está mais certo. Quem tem mais razão tem mais voz. Então é assim que eu decido minhas coisas. É assim que eu vivo a minha vida. É assim que eu resolvo os meus problemas. Só que aí o versículo 3 vai falar assim, ó, suportando-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha algum motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou. Ou seja, agora o padrão de resolvermos nossos problemas não é mais a razão, mas é assim como o Senhor fez conosco. Assim como o Senhor fez conosco. Agora, a grande pergunta é, como que o Senhor te perdoou? Uma vez eu ouvi o seguinte, eu te perdoo, não pra mim, tá? Mas eu até perdoo, mas é a pessoa lá e eu aqui. Quem mais pensa assim? Levanta a mão. Tô brincando. Oh, tem gente que levanta a mão. Você também? Se arrependa. O Cleverson me fez mal. O Cleverson, sei lá, bateu meu carro, um carro que eu nem tenho. Bateu meu carro. Arranhou meu carro.
Aí eu falo assim, Cleverson, tudo bem, desde que você pague. Tudo bem, eu te perdoo, mas aqui, acabou a amizade, mano. É você lá e eu aqui, tá bom? Mas eu perdoo você. Então eu estou bem com Deus. Por quê? Porque o mais importante é perdoar. Mas é você lá e eu aqui. Só que aí, se a gente for levar isso ao pé da letra, imagine a cena agora. Vocês aqui, todo mundo está em pecado. E aí, de repente, Deus fala assim, eu tenho a solução. Eu vou salvar a humanidade. E aí Jesus vem na terra e fala assim, gente, eu perdoo vocês os pecados. Vocês estão perdoados dos pecados. Mas é o seguinte, vocês aí e eu aqui, tá? É vocês aí na terra e eu aqui no meu céu. Espírito Santo, esquece. Eu não vou colocar o Deus Espírito Santo dentro de vocês, porque vocês aí e eu aqui. Por isso que o padrão de perdão é tão difícil, porque é perdão e reconciliação. Eu te perdoo, mas agora você vai viver perto de mim. Nós não podemos tratar as nossas relações, meus irmãos, como nós tratamos as coisas do mundo. Então, se você perdoou alguém, mas é você lá e eu aqui, se arrependa. Porque assim como Cristo. Então, como que eu perdoo? Assim como Cristo. Giovanni, como que eu amo? Assim como Cristo. Como que eu sirvo? Assim como Cristo. O nosso grande problema, meus irmãos, talvez é que eu até perdoo, mas é assim como eu quero. Eu até amo, mas é assim como eu quero. Eu até sirvo na igreja, mas é assim como eu quero. E é daqui que nascem as maiores ofensas do Evangelho. Como eu comecei dizendo, o que você acha, o que você pensa, pouco importa. Porque o texto é, assim como o Senhor. Perdoa, sirva, ama, assim como o Senhor. E aí, Paulo continua o texto e ele vem falando de práticas naturais da vida. A gente não vai ler, mas depois do versículo 18, ele vai falar sobre família, os deveres da família. Aquele que é ressurreto vai falar, marido, ame a sua esposa, filho, respeite o seu pai. Pai, ame o seu filho, porque aqueles que são ressurretos não ficam com uma asinha de anjo, tipo, não, eles vivem a vida comum de maneira digna do Senhor. Então ele fala sobre casamento, sobre filiação, sobre maternidade e paternidade e fala sobre serviço, sobre emprego. Ele fala, servos, trabalhem para os seus patrões como se vocês trabalhassem para o Senhor. Porque a nossa ideia de ser ressurreto é, eu sou ressurreto e agora eu fico dizendo Maranata, Maranata, Maranata. Jesus, ele te sepultou e te ressuscitou para que você vivesse uma vida normal, digna do Senhor. E aí a comunidade dos ressurretos tem um costume muito legal, tem uma virtude muito legal. O versículo 16 fala o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo e aconselhando-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Então, depois que a gente faz morrer o velho homem, toma para si a salvação, então a gente se veste de uma nova roupa, a gente se reveste de identidade do Senhor, a gente começa a amar como Ele ama, fazer o que Ele faz, perdoar como Ele perdoa. Agora nós estamos diante de uma comunidade onde a palavra de Deus habita ricamente, porque não tem como ser uma comunidade ressurreta e não ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Porque o que ele fala depois disso, a palavra de Deus habita ricamente em você. Para quê?
para instruir uns aos outros, para ensinar uns aos outros, para corrigir uns aos outros. Então, se uma comunidade não ensina, não corrige, não instrui, falta riqueza da palavra de Deus. Ou seja, se nós dizemos que nós somos uma comunidade ressurreta, você precisa se perguntar qual foi a última vez que você instruiu alguém na palavra. Ou que você foi confrontado por alguém na palavra de Deus. Porque habite ricamente em vós a palavra de Deus. E o mais louco do capítulo 3 é que, diferente do capítulo 1 e do capítulo 2, a supremacia de Cristo, ela está intrínseca aqui. Porque você fala, beleza, Gi, eu me despi do velho homem, eu me vesti do novo homem, eu me revesti, eu estou perdoando como Cristo, a palavra de Deus habita ricamente em mim, eu estou ensinando as pessoas, mas e a supremacia de Cristo? No capítulo 1, a supremacia é: Cristo me transportou, Cristo é grande, Cristo é incrível. No capítulo 2 é: a sabedoria de Deus está escondida em Cristo, os tesouros de Deus estão escondidos em Cristo. Mas no capítulo 3, a supremacia de Cristo está na possibilidade de eu ter uma nova veste e de eu ser um novo homem. Você já para pensar que você só pode ser um novo homem porque Cristo venceu a morte? Então, a supremacia de Cristo no capítulo 3 é: vocês agora podem se revestirem de Cristo, se vestirem de um novo homem. Agora vocês podem perdoar como Cristo perdoa. E essa é a supremacia de Cristo revelada na igreja e através da igreja. Então, quando eu perdoo o ler como Cristo perdoa, eu estou dizendo: Cristo é supremo. Quando eu amo como Jesus ama, eu estou dizendo: Cristo é supremo. A supremacia de Cristo atingiu a igreja e agora está agindo através da igreja. E aí, o versículo 11. O versículo 11 vai reforçar um pouco mais a supremacia de Cristo nesses detalhes pequenos. Por quê? Porque antes eu precisava, para ter acesso, eu precisava ser judeu, eu precisava ser circuncidado, eu precisava ser de uma tribo específica para ter acesso a Deus. Mas aí no versículo 11 fala: no qual não pôde haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Capítulo 3 de Colossenses, Paulo está dando de volta a esperança e a possibilidade de uma igreja entrar diante da presença de Deus, despido do velho homem, vestido e revestido de Cristo. Uma comunidade, não apenas um homem mais. E aí a gente encerra quando ele fala: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Então, uma comunidade ressurreta, uma comunidade que se diz ressurreta, é uma comunidade que vive agradecendo a Deus por Cristo Jesus, pela supremacia de Cristo Jesus. É uma comunidade que não é apática com os seus pecados pequenos. É uma comunidade que se vestiu de salvação. É uma comunidade que não sofre mais com crise de identidade porque se revestiu das roupas de Cristo. É uma comunidade que não se resolve mais com pontapés e com agressividade ou com quem tem mais razão. É uma comunidade que perdoa como Cristo, assim como o Senhor. E é uma comunidade que não existe mais distinção entre gregos, bárbaros, citas, circuncisos, incircuncisos, preto, branco, rico, pobre, alto, baixo, homem ou mulher. Todos nós damos graças a Deus por Cristo Jesus. Amém?